Hello, my friends, how are you? So, let's begin our class of today, guys. Galera, hoje a gente começa aqui no capítulo 10 e a gente vai para a página 76. Então, ó, o que a gente tem aqui? 76, Irregular Verbs. Lembra que eu falei lá em uma das aulas do capítulo 9 que tinha os verbos irregulares, etc? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre eles, tá bom? Então, o que acontece? Lembra que eu falei do padrão do ED, né? Se você pega o verbo e coloca um ED no final, você na maioria das vezes vai ter o verbo ali na forma do passado dele, né? E aí, como eu tinha falado antes também, isso vai funcionar somente com os verbos regulares, né? Então, no inglês você vai ter esses dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Os regulares vão seguir o padrão do ED, os irregulares não, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali, ó, na primeira parte da página 76, ali, ó, past tense, irregular verbs, affirmative. Então, no afirmativo, a gente tem o quê? I bought, olha lá, bought, ok? O que é esse bought? É o verbo buy, to buy, comprar, só que está no passado. Então, ó, I bought a new car last week, ok? Então, eu comprei um carro novo semana passada, ok? Eu comprei um carro novo semana passada. Então, veja que o verbo comprar, né, está no passado, comprei, tá? E aí o que acontece? Cadê o ED? Cadê o ED no final dele? Não tem. Por quê? Porque ele é um verbo irregular, tá bom? E aí os verbos irregulares, eles não vão ter um padrão, galera. Eles não vão ter um padrão de como você vai finalizar ele, como você vai mudar ele para ele ficar da maneira correta. E aí você chega e me pergunta, mas então como é que eu vou saber? Que jeito que eu vou utilizar para saber dele? Então, não tem. Não tem um modo lógico, sabe? Não tem uma fórmula, galera. Quando se trata dos irregulares aqui, a gente não vai ter uma fórmula. Então, o jeito que a gente vai ter que fazer vai ter que ser decorando mesmo, tá? Vai ter que ser decorando, vai ter que ser se acostumando com o verbo no decorrer do uso, né? Conforme o tempo for passando e quanto mais você for utilizando, mais fácil vai ficar para você entender o verbo. Só que é isso, entendeu? É uma coisa mais dificinho. É realmente mais difícil. Tá bom, galera? Agora, como eu falei, aquela primeira parte ali, ela tá na afirmativa, tá? Tá dizendo que eu comprei um carro novo semana passada. Agora veja a negativa, como é que ela fica. I did not ou didn't buy a new car last week. I did not ou didn't buy a new car last week. Então lembram-se do did not ou didn't, né, que é o não no passado. Só que acontece, não faz muito sentido pra gente, porque a gente não tem um não no passado, né? A gente fala não e bota o verbo no passado. Não comprei, não é eu não compro. Eu não compro é no presente, eu não comprei é no passado. E ali tá I didn't buy. E o buy tá no presente. Tá na forma normal do verbo. Mas tá o didn't. Então o que acontece? No inglês ele tem essa particularidade, né? Essa particularidade, que é o quê? Você vai botar o não no passado e o verbo vai ficar normal, no presente. Entendeu? Então I didn't buy. I didn't buy significa eu não comprei. Então veja que não é eu não compro, é eu não comprei, tá no passado. Tá? Mesmo que o buy não seja bought, igual na primeira parte, ele ainda está no passado porque o did not, o didn't, está jogando o verbo no passado. Beleza? Então é isso. I did not ou didn't buy a new car last week. Eu não comprei um carro novo semana passada. E aí a gente vem ali na parte de baixo, a parte da questão. Então, ó, interrogative. Did you buy a new car last week? De novo, did you buy a new car last week?
Você comprou um carro novo semana passada? Então veja que de novo o buy está ali no presente, enquanto o did está no passado. Lembra aquele do de pergunta no presente? Do you like her? Você gosta dela? O do ali não tem significado. Aqui também não, tá? É um did de começo de pergunta, tá bom? É como se fosse uma interrogação ali, gente, no começo, indicando que é uma pergunta, tá? Então, did you buy a new car last week? Só que esse está no passado. Esse did está no passado. Então, ele vai jogar também o verbo buy, que está ali ó, no presente, normal, ele vai jogar para o passado também. Então, é como se fosse um bought, ok? Mas você vai falar buy. Então, did, o did, que é o, entre aspas, do, de pergunta lá do presente, agora ele é o do passado. E ele está jogando o verbo no passado, tá? É a mesma coisa que quando a gente fala no presente does she want to go out with me? Ela quer sair comigo? Você fala does she want e não does she wants. Lembra? Eu não conjugo o verbo want, que é o querer, na terceira pessoa. Eu não conjugo ele. Por quê? Porque o does já está. O do e o does, né? O does no caso de pergunta, ele já está conjugando o want. Does she want to go out with me? Ela quer sair comigo? Entendeu? A mesma coisa acontece aí. O did joga o verbo no passado, tá? Did you buy a new car last week? Então, você comprou um carro novo semana passada? Yes, I did. Sim, eu comprei. No, I did not ou didn't. Não, eu não comprei. Então, essas daí são as respostas curtas, tá? Não, eu não comprei. Ou sim, eu comprei. Ok? Yes, I did. Ou no, I did not. Aí ali com WH entre aspas, né? Ali com as palavras que tem WH, que começam com WH. Por exemplo, when, what, where, who. Entendeu? Então essas perguntas, o que, quando, onde, por quê. Entendeu? Aí você pode colocar ela normalmente no começo. Lembra disso, gente. Vocês podem colocar essas palavras antes do did, antes do do de fazer pergunta, tá? Né? Porque vocês lembram que vocês colocam esse did e do para começar uma pergunta no começo da frase, mas essas palavras que começam com WH, tipo o que, por quê, quando, onde, você pode colocar elas antes do did e do do, tá bom? Então, ó, what did you buy last week? O que você comprou semana passada? E aí tá o did, e aí o buy aqui de novo tá no presente, enquanto o did tá no passado. Esse did aqui é de pergunta também, tá, gente? Não tem significado na frase. Além de anunciar, que é uma pergunta, né? Tá? Então, what did you buy last week? O que você comprou semana passada? Tá? Aí aqui embaixo, gente, a gente tem alguns exemplos. Então, they went to school last... Não tem last week, desculpa, tirei isso da minha cabeça. They went to school. They went to school. Então, o que é esse went? Esse went é o verbo ir, tá, gente? Ele é o verbo ir no passado. Então, eles foram para a escola. They went. Eles foram para a escola. Ok? Aí veja ali embaixo como está o verbo ir, ó, que é o to go, que vocês provavelmente sabem. Did they go to school? Did they go to school? Eles foram para a escola? Então, de novo, veja como o went não veio para cá. Por quê? Porque o did está aqui. O did botou o verbo go, que é o ir, no passado. Então, eles foram para a escola? Entendeu? E aí aqui, ó, uma resposta positiva completa. Yes, they went to school. Sim, eles foram para a escola. Como aqui não é uma pergunta e eu não usei o did, eu falei o quê? Sim, eles foram. Eu coloquei went, normal, que é o verbo no passado. Porque não é uma pergunta, não tem o did. Não tem o did aqui para colocar o verbo go no passado, tá? E não tem também o didn't para negar. Então eu falei sim, eles foram para a escola. Aí eu tenho que colocar o went, tá? Que é o verbo to go no passado. Porque não tem nem didn't de negação, um não, né, no passado entre aspas. E não tem também o did de pergunta, né, perguntando alguma coisa e colocando o verbo no passado. Então por isso que aqui é usado o went, ok? Então, yes, they went to school, resposta completa, ou resposta curta, yes, they did. Tá?
Aí aqui já entra o didn't, que eu falei, né? No, they didn't go to school. Então veja como não é no, they didn't went to school. É they didn't go. Por quê? Didn't já colocou o verbo go, ir, no passado, ok? Então no, they didn't go to school. Não, eles não foram para a escola. Ou, na resposta curta, no, they didn't. Não, eles não foram, ok? Aqui, he ate pizza. He ate pizza. O que é ate? Esse ate aqui, ó. O ate é o verbo comer no passado. Está dizendo que ele comeu pizza. Ele comeu pizza. He ate pizza. Tá? Aí aqui, ó. Yes. Não, desculpa. Did he eat pizza? Aqui já é uma pergunta. Olha lá, usei o did. Did he eat pizza? E aí eu coloquei o eat normal, né? E-A-T. O verbo comer normal. Did he eat pizza? Ele comeu pizza? Yes, he ate pizza. Mesmo caso, não tem did, não tem didn't. Então, sim, ele comeu pizza. Yes, he ate pizza. O ate aqui no passado, comer no passado, comeu. Ok? Ou, yes, he did, na resposta curta. Sim, ele comeu. E embaixo aqui na negativa, no, he didn't eat pizza. Não, ele não comeu pizza. De novo, didn't. E é o it no verbo na forma normal dele. O didn't que está botando ele no passado, tá? Ou na resposta curta, no, he didn't. Não, ele não comeu, ok? Aí aqui a gente tem, ó. E aí, como eu falei, né? Vão ter esses verbos irregulares. E aí, galera, vocês vão ter que buscar eles, tá bom? E não tem regra. E vocês vão ter que acabar se acostumando com eles com o tempo. E é isso mesmo, tá bom? Então vejam aqui tem bastante verbos bem usados, muito usados no inglês, e eles estão ali, e todos esses têm sua forma distinta no passado, tá? Que não segue o padrão do ED. Eles não têm esse padrãozinho simples para você seguir. Então esses aqui, por exemplo, vocês vão ter que aprender realmente as formas irregulares do passado deles, beleza? Então, por exemplo, a gente tem ali, ó, o verbo begin. Begin. O begin é começar, ok? Begin. E aí, o que você vai colocar? Você vai buscar, se você não sabe, você vai buscar como é que é ele no passado, tá? Então, esse verbo no passado é o began. Então, de begin, ele vira began. Que é o que? B-E-G-A-N. Began. Ok? Então ele muda, ele não ganha ED no final. Ele muda para uma outra forma. Outro verbo ali. E esse begin é bem usado, tá, gente? Então, assim, eu aconselho vocês a já tentarem decorar o mais rápido possível todos esses verbos no passado. Porque assim, muitas vezes a gente não sabe como falar alguma coisa justamente por causa dos irregulares. Eles são muito diferentes, não tem padrão. É dificilzinho lembrar deles, entendeu? Dificilzinho lembrar deles. Então, ó, begin é bastante usado, que é o começar, iniciar algo. O break, que é o verbo quebrar, também é difícil e muito utilizado. Buy, comprar, nossa, um monte de vezes é usado. Você usa toda hora quase. O come, que é vir. O do, fazer. Drink, beber. Drive, dirigir. Eat, comer. Find, achar. Get. O get é um verbo um pouco difícil de traduzir porque ele tem vários significados. Mas assim, um dos mais comuns é tipo pegar, tá? Give, dar, go, ir, have, ter, know, saber, leave, deixar, make, fazer, put, colocar, read, ler, say, dizer, see, ver, speak, falar, take, pegar, think, pensar, ok? Só que aí tem umas diferenciazinhas, por exemplo, take é um verbo que é assim, take it for me. Você vai falar o que nisso? Que você quer dizer para a pessoa pegar
e te trazer isso, entendeu? O take é um verbo que ele é utilizado para pegar e levar algo. Por exemplo, take it to your home. Sabe? Tipo, entre aspas, você é um pegue e leve isso para sua casa, tá? Ele é um pegar, mas ele é um pegar que tem uma outra ideia junto à ideia do pegar, tá? Que é pegar e levar consigo tal coisa, tá? Então por isso que eu falei take it to your home, que é tipo pega isso e leva para sua casa, tá? O take vai servir tipo como um pega e leva, tá? Então take it to your home, pega isso e leva para sua casa. E o think, pensar, né, que eu falei. Agora, galera, o que vocês vão fazer? A gente já fez aquele lá do livro normal, né, do Get Ready 2. Agora a gente vai para o workbook. Então peguem o workbook 2 e vamos abrir na página 70. Página 70. Aqui a gente vai fazer só o exercício 2, tá bom? Então, ó, write the sentences in the interrogative and negative forms. Então vocês vão pegar essa frase que está ali e aí vocês vão escrever ela primeiro na forma interrogativa, tá? Na primeira linha aqui com as interrogações e depois na negativa, tá? Na linha de baixo com ponto final, tá? Então, ó, my classes began at 9 o'clock. Então o que vocês vão fazer? O foco vai ser nessa palavra aqui, ó, o verbo began, que é o qual verbo? É o verbo começar, né? O begin. Então você vai fazer o quê? Você vai usar aquelas palavras específicas que você aprendeu, que você sabe que coloca esses verbos no passado, né? Quando você vai começar, por exemplo, uma pergunta no passado, o que você vai fazer? Você vai colocar o did, lembra? No presente você usa o do e no passado você usa o did. Aqui é uma pergunta, então você vai começar com o did. Não se esqueçam que ao começar com did, para iniciar uma pergunta, vocês não vão colocar o verbo begin no passado, tá? Não vão. Então vocês vão colocar o did e aí o verbo aqui vai ficar no presente normal, ok? E a próxima você vai colocar na negativa, então, né, você vai colocar o didn't. Lembra que enquanto no presente o não é don't, no passado o não é didn't. Didn't, ok? Did not, na contração didn't. Então você vai lá e vai colocar a frase my classes began at 9 o'clock, mas agora na negação, falando que não começou, tá? Às 9. Não começou, beleza? Próximo, ó. B. He did a lot of exercises. Ok? Aí de novo vai colocar no passado, né? Só que na pergunta, na interrogativa e depois na negação. C. They left home earlier this morning. They left home earlier this morning. Ok? De novo, interrogação, né? Interrogativa e depois negação. Aí D. Na página 71. Ellen read a good book. Ellen read a good book. Interrogativa e negativa. E. Josh took the wrong bus. Interrogativa e negativa. F. We made some big mistakes. Interrogativa e negativa. Agora a gente vai para o último exercício de hoje, que é o 3. Write questions to these answers. Então, olha lá. Escreva questões para estas respostas. Então o que a gente tem aqui são as respostas. I twisted my wrist while I was playing volleyball. Então você vai pegar essa resposta e vai deduzir que tipo de pergunta que seria, tá? Lembrando que aqui está no passado essa frase, então você vai fazer uma pergunta, tá? No passado também, tá? Como você fez tal coisa. Beleza? Não como você faz ou como você fará, mas como você fez tal coisa, beleza?
Então, é só fazer a pergunta que gerou essa resposta aqui. I twisted my wrist while I was playing volleyball, tá? A B. A resposta é I thought I was right. I thought I was right. Eu pensei que eu estava certo. E aí você vai colocar aqui qual seria a pergunta que gerou essa resposta. Beleza? Aí a gente tem aqui também a C, na página 72. I drank soda. I drank soda. Ok? Essa daqui é simples, aí vocês colocam que gerou essa resposta. E a última ali, a D. They got tired. They got tired. Ok? E vocês colocam. Terminando, gente, pode mandar para mim. Eu vou corrigir, tá ajudando vocês em algum erro, alguma dificuldade. E é isso por hoje, beleza? Então até a próxima aula, guys. Bye, bye.